Olá, tudo bem? Desta vez vou tentar sair um pouco do que eu usualmente falo sobre neste canal e adentrar um terreno mais ou menos explosivo que, especialmente nos últimos tempos, tem sido palco de muitas e acaloradas discussões. Falar sobre o Homo brasiliensis não é falar sobre nada mais do que eu mesmo e cada um de nós. Apesar da mania insistente de alguns de sempre se referir ao Brasil e ao povo brasileiro como se estivesse falando de alienígenas, com os quais, infeliz e provisoriamente, tem que manter contato. Essa necessidade de se diferenciar a todo custo daquilo que está ao seu redor e também dentro de você como uma herança, um legado que não se aceita, mas se tem que carregar consigo até o túmulo, tem a ver com algo que, creio, já foi amplamente discutido neste canal, a tal da singularidade. O problema começa quando a diferenciação que se afirma é puramente teórica, mera figura de retórica, já que, ao final das contas, a despeito de qualquer pretensão que alguns insistam em nutrir, nós todos aqui estamos no mesmo barco, prontos a chegar a algum lugar ou a afundar com ele, sendo melhores uns que os outros, mais na nossa imaginação do que em qualquer outro lugar. Seguindo por essa linha de raciocínio, se nos ancorarmos no discurso padrão de hoje em dia, não sei se já te deste conta, mas nós, eu e tu, vivemos no pior país do mundo. Segundo o que dizem por aí, em alto e bom som, não há qualquer solução possível para o Brasil. E isso se deve ao fato de o brasileiro ser um povinho absolutamente imprestável. Essa opinião, que de tão disseminada já virou um lugar comum, quase um truísmo, é repetida por aí a esmo, como todos os truísmos, aleatória e irrefletidamente. Mas será que eu e tu realmente vivemos no pior dos mundos, no país que nunca terá futuro? Ao contrário do que pensava um escritor alemão muito do otimista que cunhou há muitas décadas atrás a expressão país do futuro, para se referir a uma terra estranha que o acolhera de modo surpreendentemente caloroso. Porém, está claro que quando Stefan Zweig, este era o nome do alemão, falou em país do futuro, o Brasil era muito, mas muito diferente do que é hoje. Estamos falando de 1941, em pleno Estado Novo, antes mesmo do desenvolvimento do Brasil se tornar realmente um assunto relevante. O Brasil tinha meros 42 milhões de habitantes, o que significa que todos os problemas nacionais eram necessariamente menores. Mas o otimismo de Zweig tinha suas razões de ser, especialmente porque ele foi acolhido aqui, fugindo da tragédia que assolava a Europa na época, já que ele tinha origem judaica. O escritor conheceu em primeira mão uma das facetas mais típicas e famosas do povo brasileiro, que é receber qualquer um aqui como se fosse de casa, sem maiores formalidades. Curiosamente, essa faceta, que se explica pela própria origem do povo brasileiro, é muito criticada hoje em dia por alguns que acham que o país é como uma terra de ninguém. Mas, se formos falar de críticas, o que exatamente no Brasil não é criticado hoje? A internet, especialmente a rede social, é um imenso reclamatório, onde se reclama de tudo e não se resolve nada.
Aliás, talvez se reclame de tudo, precisamente por não poder se mudar nada. A reclamação sem fim é uma espécie de compensação psicológica e é um sintoma típico da impotência. Mas será que somos tão impotentes assim para mudarmos as coisas no Brasil ou simplesmente reclamamos por reclamar, mas queremos que tudo permaneça exatamente como é? Será possível que os milhões de descontentes que existem no país e que estão aí, botando a boca no trombone na internet, não seriam capazes de fato de mudar o país se o quisessem realmente? Ou será que há um fator qualquer que impeça qualquer mudança real, sendo toda e qualquer pretensão de mudança nada mais que um subterfúgio, uma máscara, uma pretensa vontade de mudar tudo escondendo um desejo recôndito que tudo permaneça igual? É esse o tipo de coisa sobre o qual quero refletir neste vídeo. Não é por acaso que eu estou postando este vídeo na época da Copa do Mundo de Futebol. Esta é aquela época em que, tradicionalmente, o sentimento patriótico do brasileiro, geralmente adormecido, mais costuma aflorar. Recentemente, a Copa do Mundo ganhou um rival à altura na época das eleições, mas até há pouco tempo, o único período em que costumávamos ver bandeiras do Brasil por toda parte era de 4 em 4 anos durante o torneio mundial de futebol. Já que estamos na época onde pretensamente todos ou quase todos os brasileiros se agitam com um objetivo comum em mente, deixa-me aproveitar para tentar entender o que faz o nosso povo tão peculiar. Eu digo nosso povo, incluindo-me, claro, entre os brasileiros, porque embora seja egoísta e individualista, eu também não deixo de ser um homo brasiliensis, de viver aqui e ser afetado pelas coisas que acontecem aqui, como todos os outros. Apesar do meu espírito se aproximar muitas vezes do anarquismo e até da apatridia, eu não vivo em teoria. Não vivo flutuando no mundo das ideias, mas na prática. O que significa que minha vida é tão afetada pelos altos preços no mercado ou pelas políticas públicas adotadas no país, como a vida de qualquer outro. A verdade é que ser brasileiro, para mim particularmente, não seria, em essência, diferente de ser boliviano ou sul-coreano. Pois independente de onde nasça, o indivíduo tem a mesma luta pela frente, a mesma luta pela autoafirmação e pela necessidade de continuar vivo, sendo a sociedade algo que escapa ao seu controle, mas dentro do qual ele tem que viver. Então, numa perspectiva geral, a nacionalidade é um fator que acaba perdendo significância. Mas é claro que nascer no Brasil ou na Coreia do Sul são duas experiências diferentes. Não apenas pela língua e pela tonalidade de pele, mas principalmente por toda uma gama de costumes que se praticam nos dois lugares e que acabam moldando os cidadãos de ambos, moldando sua educação, seu modo de pensar e principalmente de agir. Digamos assim, partindo do pressuposto que não existe a chamada natureza humana, que não existe isso de uma pessoa ser o que estava determinada a ser de antemão, mas sim que nós nos tornamos aquilo que o nosso ambiente faz de nós, pelo menos enquanto não temos total autonomia de consciência e vontade. Partindo dessa perspectiva, temos que um brasileiro que tivesse por acaso nascido e crescido na Coreia, adquiriria a língua e os costumes coreanos. Assim como um coreano nascido no Brasil e criado entre brasileiros, só se diferenciaria de nós pelos olhos puxados, pelo menos no essencial. O homo brasiliensis, porém, se diferencia do coreano, do italiano, do americano.
em vários aspectos bem nítidos. Por diversas circunstâncias históricas que eu vou mencionar mais à frente, algumas coisas definitivamente parecem só acontecer aqui, pelo menos na intensidade em que acontecem. Nosso patriotismo é todo peculiar, e parece que o fato de a população ser composta dos mais diversos grupos, de pessoas das mais diversas origens, embora com o milagre de uma língua única, falada por 200 milhões de habitantes, a realidade é que a ligação do brasileiro com a sua terra, seu povo, sua cultura, parece diferente, digamos, menos intensa que a da maioria dos outros povos. Um dos motivos é o que eu vou mencionar no capítulo seguinte deste vídeo. Além dessa mencionada tolerância a povos diversos, o que acabou contribuindo para a miscigenação tão típica da população brasileira, uma outra característica notória do povo aqui é a divisão em classes sociais, que vem já de longa data, com uma parcela ínfima da população sendo muito rica e desprezando a grande maioria, que ou é muito pobre, miserável, ou é pobre, ou, no máximo, pode aspirar a ser chamada de classe média. Essa divisão social bem acentuada está na origem da maior parte de nossos dramas sociais, pois a elite brasileira é notoriamente insensível aos problemas que ajuda a causar, mas que jura que não é da conta dela, já que, com o dinheiro que tem, o rico brasileiro busca, antes de mais nada, se isolar dos outros num bunker particular. A inteligência típica do rico aqui no Brasil não se diferencia muito da do pobre, porque nós somos notoriamente avessos a muito estudo ou a muita leitura. Isso ocorre por várias razões. Parece que a preocupação essencial do brasileiro é curtir a vida, sem pensar no amanhã. Por isso, sua cabeça parece mais ocupada com entretenimento do que com qualquer outra coisa. Para os ricos, viagens, compras no exterior e ostentação. Para os pobres, churrasco, futebol e televisão. Hoje também, redes sociais. Um detalhe que faz com que o homem brasileiro tenha um entendimento das coisas tipicamente superficial. É bem nítido, em qualquer conversa com pessoas de qualquer classe, que o nível médio de educação e leitura da população aqui é muito baixo. Também, um outro ponto a acentuar é a tendência do brasileiro a idolatrar figuras paternalistas, autoritárias, messiânicas mesmo, que em tudo lembram os antigos senhores de engenho. Homens de gênio forte, falastrões, caricatos, mas que fascinam as massas como se pudessem resolver todos os problemas delas. Mas não importam quantos apareçam, a situação das massas nunca muda. Tudo o que elas extraem na prática dessas figuras autoritárias é uma espécie de prazer psicológico de retornar a um período onde valia a vontade do mais forte, do líder, do que fala mais alto e mais grosso. É curioso que a própria democracia brasileira ajuda a eleger essas figuras que negam a democracia na essência. Jair Bolsonaro é só o último desses líderes de Araque, mas ele encarna uma longa tradição de políticos populistas que prometem mundos e fundos, prometem revirar o Brasil de ponta cabeça, mas não fazem absolutamente nada, já que a própria multidão que os adora não quer que eles façam nada. Eles funcionam meramente como um elemento catártico, como um retorno ao primitivo que há dentro de cada homem. Esse tipo de político não deixa de ser uma versão dos coronéis que por muito tempo detiveram todo o poder em suas mãos, e não apenas no Nordeste. O coronelismo já foi amplamente estudado como uma triste característica típica da história brasileira, pois o líder político messiânico nada mais é que um coronel, um sujeito autoritário e que supostamente resolve todos os problemas à sua volta.
não importa por quais meios. O que significa, na prática, que o brasileiro, a despeito de sua alegada moralidade católica, no fundo tende a idolatrar figuras que tomam o poder em suas mãos ao arrepio da lei. O que explica porque tanta gente aqui se empolgou com uma recente tentativa mal sucedida de golpe de Estado. Essa última tendência do Homo brasiliensis que eu mencionei aqui, a idolatria ao líder populista e autoritário, ao coronel, parece entrar em conflito com a percepção típica de que temos de nós mesmos, como pessoas pacíficas e de bem, no jargão popular. Pessoas cordiais seria a expressão correta. Essa expressão, homem cordial, é da lavra do historiador e sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, lá no famoso livro Raízes do Brasil, e é usada por ele para dizer que o brasileiro típico age movido mais pelo coração, ou seja, pela emoção, do que pela razão, pelo raciocínio. Isso poderia ser explicado pelo nosso chamado sangue latino, já que essa característica está presente em italianos, hispânicos, etc. Isso se acreditarmos que alguma característica de um povo esteja inscrita no sangue, ou melhor dizendo, nos genes, é claro. A cordialidade do brasileiro parece, à primeira vista, refletida no modo caloroso com que as pessoas aqui não apenas lidam com os seus, mas também como recebem, aceitam outras pessoas vindas de toda parte, sem distinções, ainda que exista um marcante preconceito em alguns lugares contra os nordestinos, por exemplo. Há aqui colônias de povos os mais diversos e até cidades inteiras onde predomina uma determinada etnia, sem que se faça qualquer drama ou se sinta ameaçado por isso. Isso se explica, em parte, pelo próprio processo de colonização, onde desde cedo houve uma grande mistura de povos e etnias, o que se acentuou ainda mais quando dos fluxos migratórios de europeus e asiáticos, a partir do século XIX. Em suma, a população brasileira é miscigenada. Não há um tipo físico brasileiro propriamente dito. Aqui há brancos, pretos, orientais e principalmente muitos mestiços. Assim, a discriminação por razões étnicas já se mostra, no mínimo, desarrazoada. Mas a despeito dessa nossa receptividade ao que vem de fora, não se pode pretender que o Homo brasiliensis seja dócil ou tipicamente avesso a atos de violência. Pelo contrário, como é guiado mormente pela emoção, o brasileiro comumente passa do amor e da tolerância para o ódio e a perseguição sem a menor dificuldade. Apesar de não termos aqui conflitos étnicos, temos uma enorme discrepância entre as camadas da sociedade, entre os ricos e os pobres. Algo que não pode deixar de se traduzir num ressentimento que, de uma forma ou de outra, acaba aflorando. O que explica que pessoas, ao que tudo indica, perfeitamente sãs e racionais, apoiem atos de violência institucionalizada, como a praticada durante o regime militar. Possivelmente isso. Nós sabemos que existe no ser humano um impulso natural para a destruição, que a sociedade ajuda a controlar, mas nunca suprime por completo. Esse impulso emerge nas situações mais improváveis, e quando alguém celebra atos de violência praticados pela polícia contra quem quer que seja, o que esse sujeito expressa é, na verdade, uma grande vontade de estar ele mesmo praticando aqueles atos. Algo assim: não posso aniquilar aqueles que eu odeio. Que bom que a polícia pode fazer isso no meu lugar.
essa idolatria da autoridade, do poder, especialmente personificada na pessoa do militar, do policial, que vemos muito em voga hoje em dia, com alguns faltando ter um orgasmo quando ouvem que a polícia promoveu algum massacre num morro ou num presídio qualquer por aí. Essa veneração pela violência, porque venerar a polícia é a mesma coisa que venerar a violência. Parece mesmo ser a refutação perfeita da teoria do homo cordialis, mas na verdade só a confirma. Porque o homem cordial se move pela emoção, pelo fígado, a euforia do momento. E somando isso com a predisposição natural do ser humano para a violência, temos que o que realmente leva o brasileiro a te abraçar no momento e querer te cancelar no momento seguinte, quando descobre qualquer mínimo motivo para te odiar, é uma superficialidade característica do nosso povo, onde tudo é examinado a partir de um jogo de aparências. Guiar-se pela emoção é guiar-se pelas aparências, é ser incapaz de enxergar as coisas em profundidade e, principalmente, é se deixar levar pelo momento, por aquele momento que te fornece um mínimo de euforia interna, deixar tudo de lado por um frêmito passageiro. Aqueles que se extasiam com a violência desmesurada e sem sentido não analisam racionalmente o que sentem e tampouco se dão conta que, uma hora ou outra, poderiam ser eles mesmos as vítimas daquele comportamento que se apressam em corroborar. Não casualmente, as figuras messiânicas idolatradas de tempos em tempos pelas massas aqui sempre alegam ter uma mão firme, são moralistas e sempre vão acabar com a corrupção e com o crime. Porque para os brasileiros típicos, desde que esses líderes autoritários escolham os alvos certos, eles podem fazer o que bem entenderem no poder. Então, vamos deixar estabelecido como explicação de homem cordial a noção de que o brasileiro é basicamente viciado na euforia do momento, numa agitação interna qualquer que lhe pareça dar um sentido para a sua vida, mesmo que, quando pense racionalmente, ele se dê conta do ridículo do seu comportamento. Nós somos um povo essencialmente superficial, e por isso mesmo parece que nada pode mudar aqui para melhor, nunca. Talvez porque nos falte substância, nos falte algo pelo que lutar de fato, que não seja a satisfação momentânea e transitória. Herdamos esse temperamento superficial e emocional ao extremo dos portugueses, será? Ou isso se explicaria por outros motivos? Por falar nos portugueses, já que foram eles que começaram essa bagunça toda que chamamos de nosso país, não seriam eles os responsáveis por tudo de ruim que acontece aqui? Pois é, eu não sou historiador e, portanto, não vou vir aqui com lições de história. Quem quiser que consulte o Eduardo Bueno a respeito. Vou me ater àqueles detalhes essenciais, conhecidos de todos. Sabemos, por exemplo, como tudo começou. Nada feito de forma muito organizada ou bem pensada. Tudo mais ou menos aleatório. Acontecimentos se somando ao sabor das circunstâncias. A ideia era simplesmente extrair de uma terra tão imensa quanto desconhecida toda e qualquer riqueza que pudesse se somar aos cofres da coroa portuguesa. Se, pouco a pouco, foi se desenhando um poder colonial próprio, foi simplesmente porque outras potências europeias da época também estavam de olho no território brasileiro, ou melhor, nas enormes riquezas dele. Ao contrário de outros países colonizados, o Brasil não surgiu como uma nação desde o princípio. A identidade nacional só foi se desenvolvendo paulatinamente, e ainda hoje pode-se dizer que é precária. Porque os portugueses eram péssimos administradores
e não tinham a menor ideia do potencial real da terra que colonizavam e desprezavam ao mesmo tempo. Sim, porque embora a corte tirasse tanta coisa do Brasil, dependesse da colônia em larga medida, os portugueses mesmos se julgavam superiores ao povinho que vivia aqui. Tirando os dignatários que mandavam para cá como administradores, o resto da população que era enviada era o populacho indesejado, os condenados, os miseráveis, degradados, etc. O que tornava impossível a construção de um senso de dignidade nacional, já que quem era mandado para cá vinha a contragosto e não tinha qualquer vontade de se relacionar com os demais. Disso decorreu que a identidade nacional só se desenvolveu muito, mas muito depois do início da colonização. E, na verdade, durante a maior parte da nossa história, até se falar em Brasil como um país, de fato, era temerário. Não havia um país, havia um gigantesco entreposto de Portugal, que, por um grande acaso, pouco a pouco se tornou independente e passou a ter aspirações a uma dignidade nacional, a uma identidade nacional, que Portugal nunca concederia por conta própria. A burrice dos administradores portugueses fica patente quando se percebe que o Brasil é enorme, Portugal é minúsculo, menor que um Estado brasileiro. E a colônia poderia ter facilmente transformado Portugal num país infinitamente mais rico do que é hoje. Mas como faltava uma visão de longo prazo, só se preocupavam em extrair as riquezas que iam aparecendo, não havia qualquer projeto real, exceto enriquecer a metrópole enquanto desce. Sem esquecer, claro, do aspecto ético do processo colonizatório, da escravidão dos negros e do massacre dos indígenas que Portugal promoveu. É preciso ficar claro que um povo que coloniza um imenso território se apoiando em trabalho escravo e em dizimar as populações nativas não pode ser considerado um perfeito exemplo de modelo ético a ser seguido, certo? Apesar de sua cultura católica, ou talvez por causa dela, Portugal não tinha lá costumes muito edificantes para deixar de herança ao povo que, pouco a pouco, se formava aqui. As mensagens que ficaram com a colonização foram as piores possíveis. Tire proveito dos mais fracos. Explore territórios conquistados, ou seja, roubados até a exaustão. Despreze quem trabalha para te sustentar. Pratique uma suposta religião de amor e de tolerância e seja preconceituoso até a medula. E, acima de tudo, seja um péssimo administrador da coisa pública. Trate-a de qualquer jeito, como algo totalmente teu, sem a mínima preocupação com o futuro ou com o teu semelhante. Faça tudo pensando sempre no futuro imediato e nunca no amanhã. Em resumo, se nós não podemos simplesmente dizer que os portugueses são, em última análise, responsáveis por todos os nossos problemas, eles, com certeza, não devem ser elogiados por absolutamente nada que fizeram aqui. Mas os portugueses, por bem ou por mal, se tornaram parte do passado há muito tempo. Hoje vivem em outra realidade e, curiosamente, não veem os brasileiros que se mudam para lá com bons olhos. O mesmo preconceito de antigamente adaptado para os dias de hoje. Seja como for, não temos mais que lidar com os portugueses hoje em dia, mas com as consequências dessa visão de mundo, no mínimo hipócrita e míope deles. Uma dessas consequências, certamente, foi a formação do que poderíamos definir como a mentalidade típica do homo brasiliensis de certa condição. Dos ricos, que praticamente replica o antigo comportamento elitista e preconceituoso da corte portuguesa. Outra consequência é o que eu vou mencionar em seguida. Algumas pessoas insistem em azucrinar a paciência dele com uma cantilena que, ao que me parece, carece de qualquer sustentação. Insistem em dizer que a maioria da população brasileira é conservadora,
que o Homo brasiliensis é um conservador que pode até ser enrustido, mas no fundo é um conservador. E o que seria, afinal, um conservador? Bom, semanticamente, alguém que conserva, ou tenciona conservar algo, né? E o que se quereria conservar nesse caso? Os costumes, os mores, as tradições, casamento na igreja, entre homem e mulher, claro. Casamento com filhos, filhos que respeitam os pais, pais que trabalham e são patrióticos, amam a sua pátria. Mulheres que respeitam os maridos, mesmo que apanhem deles uma vez ou outra. Respeito nas ruas, obediência à autoridade, à polícia, etc, etc. Enfim, conservador seria alguém que intenta conservar as coisas tais quais elas eram ou são em um estado de coisas imaginariamente ideal. Se uma pessoa se apresentar a ti como conservadora, você já pode prever de antemão o que essa pessoa pensa e pode até antever o discurso dela. Invariavelmente ela dirá que as coisas não são mais como eram antigamente. E se você arriscar, através do puro otimismo, extrair dela quando teria sido esse tal antigamente, ela já não terá mais o que te dizer, porque ela mesma não sabe quando aconteceu essa época onde as coisas eram como ela acha que deveriam ser. É que tal tempo nunca existiu. Então é óbvio que não se pode precisar nada a respeito dele. Dizer que as coisas não são mais como eram antigamente significa que o sujeito é conservador, ok, mas também que ele torce para que as coisas caminhem numa direção que, segundo ele, tornará a vida mais confortável para quem é, abre aspas, direito, para quem, abre aspas, anda na vinha, para quem, bota aspas nisso, obedece à lei. Enfim, quem é um cidadão exemplar. Claro que todas essas definições, ser direito, andar na linha, etc., de acordo com uma rígida cartilha imaginária que ninguém jamais escreveu, mas que o conservadorismo segue à risca, mesmo assim. O conservadorismo é uma contradição, na verdade, e a ideia em si, se pararmos para pensar, carece de qualquer sentido. Não apenas porque as coisas no mundo estão em perpétua mutação, quer você queira ou não, mas porque o próprio movimento, que é fruto de inconformidade extrema com um certo estado de coisas, anula a si mesmo. Dizer que o Brasil é um país de conservadores não é dizer lá muita coisa favorável a respeito do Homo brasiliensis. Pelo contrário, é reduzir bastante o nível geral de inteligência da população. Porque o conservadorismo é, por natureza, estanque. Ele quer que as coisas permaneçam como estão ou deveriam estar. E pronto, com o mínimo de mudança possível, com o mínimo de avanço, como se o conhecimento humano, a psicologia, a própria ciência, não trouxesse, pouco a pouco, informações que vão mudando a nossa percepção de como as coisas são. E, invariavelmente, nos fazendo perceber que certas coisas que pareciam perfeitas e justíssimas no passado, na verdade eram grandes equívocos, e que certas crenças, pelas quais se matava e se morria antigamente, são na verdade ridículas, dignas de pena. O conservador não apenas encarna uma visão de mundo arcaica, ultrapassada por definição. Ele anda na contramão do mundo, enquanto pretende ser aquele que mantém o mundo em pé. Enquanto a mentalidade das pessoas já se moveu 10 passos à frente, ele continua cambaleando e gritando atrás, que o melhor é voltar ao começo de tudo e iniciar todo o percurso novamente, seguindo as sacrossantas regras que, na cabeça dele, foram instituídas pelo próprio Criador.
Estou eu pretendendo aqui que o progressismo é sempre benéfico, sempre superior? Estou aqui dizendo amém a toda e qualquer pauta da modernidade progressista? Longe disso, mas eu também não posso deixar de escapar essa oportunidade de dizer o quão ridículo é o pensamento conservador, o quão estanque e o quão ilógico. Vamos supor que a ideia geral fosse simplesmente retornar a uma época de ordem e prosperidade, como pretendem alguns sectários do movimento. Retornar a um tempo onde os homens vivessem de fato melhor por obedecerem à lei de boa vontade e desprezarem toda essa bagunça dos dias atuais, onde, por exemplo, cada um decide rotular a sua sexualidade como bem quiser. Você sabe, homem é homem, mulher é mulher, ponto final. Ordem do Altíssimo, devidamente registrada. Se tivermos firme na cabeça que se trata apenas de uma vontade de melhorar o país, na tentativa de se retornar a uma época onde as coisas eram, de fato, melhores, o problema que surge é: que época foi essa? Essa época se deu na história do Brasil? Alguém aqui realmente viveu essa época? Ou ela é como a Atlântida, uma suposta terra dos sonhos que nunca existiu na prática? Pois é, o conservador quer conservar os costumes que se praticam há muito tempo e foram, por isso mesmo, convalidados pela história. Mas a questão que ele não responde, nem pode responder, é: quando foram praticados tais costumes? E onde? Nós conhecemos a história do nosso país de cabo a rabo, da chegada de Cabral à briga atual entre petismo e bolsonarismo. E não conseguimos discernir em que momento aconteceu, em que lugar aconteceu essa idade dourada a que os conservadores se referem. Eles querem porque querem imaginar, por exemplo, que na época da ditadura militar era tudo tranquilidade aqui no país para os ditos homens de bem. Mas eram esses mesmos homens de bem que se consideram donos de suas famílias, que batiam nos filhos e matavam suas esposas na menor suspeita de traição, mesmo que desejassem a mulher do próximo ardentemente. Então, de que importa retornarmos a uma época onde um monte de hipócritas acovardados se sentiam bem porque tinha polícia patrulhando as ruas onde eles moravam, dando a entender que, para eles mesmos agirem de modo correto, só sob extrema vigilância. Imagina alguém pregar moralidade e cultuar a figura da autoridade, da polícia. Será que não percebe a contradição? Porque das duas uma, ou o sujeito é ético ou ele precisa da polícia. Se para que o brasileiro viva e haja com respeito ele tem que ter um militar vigiando cada passo dele, isso automaticamente significa que o brasileiro não vale nada. Ético é o último adjetivo que se poderia atribuir a ele. Para o pensamento conservador, e eu uso essa expressão de modo muito leviano, porque pensamento conservador é quase uma contradição em termos. O pensamento quer avançar, quer seguir em frente, desbravar coisas. Não pode nunca ser algo estanque. Mas para o pensamento conservador, vá lá, o homem deve viver de acordo com determinados paradigmas. Existe uma forma de se viver em sociedade, uma forma de se fazer sexo, uma forma correta de família, de governo, etc. O problema nasce quando tentamos aplicar essa perspectiva na prática. Dizer que as pessoas devem se comportar dessa ou daquela forma é fácil. O difícil é fazê-las se comportar como tal. Qualquer um pode encher a boca para defender o celibato ou o casamento estritamente intermarital. O difícil é ignorar a mulher atraente do vizinho. Então o conservadorismo tem um grave problema aí, que ele suplanta com a insinuação de que o que se prega não é como as pessoas se comportam habitualmente, mas como deveriam se comportar. Assim como os cristãos dizem que os exemplos de Jesus são para serem seguidos, mas Deus perdoa,
se fazer isso é muito difícil, mesmo para o mais empedernido dos cristãos? O conservador sempre, invariavelmente, termina pregando uma coisa e fazendo outra. Ou melhor, termina sempre dizendo aos outros como se comportar de um jeito que ele mesmo não consegue fazer. A preocupação essencial do conservadorismo é com o terreno dos costumes. E hoje, o que deixa um conservador mais eriçado é a liberalização dos costumes sexuais, identidade de gênero, transexualidade, coisas do tipo. Tradicionalmente, o que um conservador mais ama na vida não é os modelos de virtude que ele supostamente venera, mas o seu bode expiatório de estimação. Inúmeros grupos na história já caíram sob o manto de bode expiatório, sempre uma minoria diferente. Negros, judeus, ciganos, gays, estrangeiros em geral. Como são necessariamente uma minoria, a população LGBT se torna um alvo fácil e óbvio. Mas assim, o conservadorismo não se trata mais de um grupo de pessoas que pregam uma vida regrada e austera, mas sim um grupo de pessoas cuja atividade principal é semear o ódio em relação a um grupo minoritário qualquer. Assim como os cristãos supostamente odeiam o diabo, mas vivem e respiram em função dele, os conservadores vivem em função do que odeiam. Essa instigação ao ódio constitui o cerne da atividade cotidiana deles. Daí se percebe como é, no mínimo, temerário afirmar que a maioria dos brasileiros são conservadores. Porque isso é quase como afirmar que a maioria das pessoas neste país tem como o único escopo na vida tornar a vida de outros miserável. E por que isso? Porque uma vez que os conservadores sempre escolhem uma minoria qualquer para Cristo, eles, em sua imensa ignorância, não se dão conta de que todo e qualquer homem faz parte de uma minoria. O indivíduo é a menor de todas as minorias. A famosa frase, nenhum homem é uma ilha, não poderia ser mais mentirosa. É isso precisamente que somos, uma ilha, cada um isolado em seu mundinho particular, só nos ligando aos demais por laços as mais das vezes precários. Se um conservador se sente o máximo ao voltar sua raiva contra uma minoria qualquer, hoje em dia os transexuais estão em alta nesse sentido, esse mesmo conservador não se dá conta de que bastaria a mínima coisa para ele mesmo se tornar um alvo. Bastaria, na verdade, ele se revelar aos seus pares como ele realmente é, sem máscaras. Pois já que o pensamento estritamente conservador busca a unidade, a ordem, não admite desvios, de que tipo for, basta se demonstrar que um indivíduo qualquer não obedece a esse padrão imaginário por qualquer motivo, e isso é facílimo de se fazer, para que a própria pessoa seja forçada a descer do pedestal em que taca pedras nos outros e seja jogada no chão, para receber a cota dela de pedradas. Nada mais natural do que alguém virar alvo do conservadorismo, muito especificamente porque o que o conservadorismo prega é uma visão de mundo sem qualquer realidade prática, negada simplesmente pelo fato de ninguém ser igual a ninguém neste mundo. O que significa que atores vemos, costumes não sabemos. Você pode dizer, no máximo, que acredita que uma pessoa haja desta ou daquela maneira, mas você jamais pode botar a mão no fogo pelo comportamento dela. Porque para conhecê-la em profundidade, você teria que ser um telepata, ou ser onisciente, como Deus. A simples ideia de se falar em conservadorismo no Brasil, justo no Brasil, me parece meio estranha, no mínimo. Eu, evidentemente, não creio que a maior parte dos brasileiros seja conservadora, a não ser que esta palavra seja simplesmente um outro termo para hipócrita, o que aí sim faria bastante sentido. Aí a gente chega nessa coisa mitológica chamada tradicional família brasileira. Sempre que se quer criticar algum tipo de comportamento que contraria a vontade ou a opinião de um determinado tipo de pessoa, invariavelmente
se apela a essa tradicional família brasileira, que seria a depositária de todas as qualidades e virtudes que o povinho, que infelizmente divide esse país com ela, não tem e quer porque quer negar. Mas o que seria essa tal tradicional família brasileira? Quando ela começou? Em que momento? Quais são os membros dela? O que é aceitável para ela? Quais as leis e os costumes que ela efetivamente segue? Onde podemos encontrar essa família? Ela seria aquela que está por trás dos homens de destaque, de talento, dos intelectuais do país? Ela seria a elite do país? Seria como que a guardiã da moralidade brasileira? Mas qual moralidade? Seria essa família herdeira direta e dileta dos potentados portugueses que se instalaram aqui no Brasil e instituíram os costumes tradicionais de Portugal, como se eles pudessem se adaptar perfeitamente a esta terra? Pois é, são muitas perguntas. Sempre que eu ouço a expressão tradicional família brasileira, eu me pergunto do que se está falando. Porque eu nunca vi tal família em lugar algum. Não sei de ninguém que conhece tal família. E tampouco jamais encontrei livros, filmes, documentos de qualquer ordem que retratassem essa família. E por isso mesmo eu deduzi que se trata de algo do campo da mitologia, um conceito puramente teórico, uma coisa simplesmente imaginária. O que se pretende defender com o conceito em análise é uma visão de mundo, mais especificamente uma moral, baseada no entendimento arcaico de como as pessoas devem, ou melhor, deveriam, se comportar em sociedade. A tradicional família brasileira seria, em síntese, formada por homem trabalhador e honesto, mulher virtuosa e dedicada à família, e filhos educados e prontos a trabalhar pelo seu sustento e em prol da pátria. Mas onde se encontra essa família? E onde se encontram ou se encontravam pessoas que se encaixassem perfeitamente nessas categorias? Digamos assim, os pioneiros da colonização no Brasil, de quem os brasileiros atuais são os descendentes, tinham uma determinada visão das coisas. Isso é claro. E tinham lá os seus costumes arraigados na tradição portuguesa e católica. Mas a própria colonização começou já toda errada, com pessoas vindo para cá mais interessadas em gerar lucro para a metrópole do que transformar isso aqui num país de verdade. Então, o povoamento do território brasileiro já foi feito por pessoas de índole, no mínimo, discutível. A não ser que se considere explorar um território com a única finalidade de enriquecer um outro país, de tirar as riquezas de um e levar para outro, como um comportamento típico de pessoas de elevada conduta moral. Para além disso, na colonização entrou a questão da escravidão dos negros e do massacre dos indígenas. Então, o cidadão brasileiro da elite, que por muito tempo foi o único verdadeiro, já surgiu como um homem de caráter duvidoso, que dependia de trabalho escravo e involuntário para viver e enriquecer. Nunca houve, na história do Brasil,
uma parcela da população que realmente servisse como farol moral de todo o resto, devido a uma conduta exemplar. E o maior símbolo que ficou do período colonial, o senhor de engenho, se transmutou no período pós-independência nos grandes proprietários de terras, muito mais preocupados em manter sua riqueza pessoal do que em realmente desenvolver o país ou em servir de modelo de alta moralidade. A tal tradicional família brasileira nasceu daí. Seria um modelo de família com papéis bem demarcados para os sexos e onde os filhos crescem com a missão de perpetuar o legado dos pais, o nome de sua família. Ou seja, dar continuidade a uma estrutura que foi se alterando pouco a pouco, segundo as circunstâncias, mas permaneceu em essência a mesma. Retrógrada, míope, tacanha, presa a uma visão de mundo supostamente rígida, mas na verdade profundamente hipócrita. Além da questão de a riqueza não provir do trabalho próprio, mas da exploração do trabalho alheio, temos uma moralidade que nunca foi de fato colocada em prática. A castidade e a virtude, tão apregoadas pela Igreja Católica, na verdade sempre foi aqui apenas uma fachada, pois a própria miscigenação, tão evidente no Brasil, evidencia que os senhores de terra não pensavam duas vezes em dormir com as escravas, enquanto suas esposas fingiam que nada acontecia. Todos os escritores que já tiveram coragem de escrever sobre o Brasil sem muitos pudores, sem receio de desagradar a este ou aquele grupo, sempre fizeram questão de ressaltar que a moralidade do brasileiro nunca foi lá muito elevada, para dizer o mínimo. Machado de Assis que o diga. Então essa tradicional família brasileira só existe no imaginário de um grupo particular de pessoas, um grupo muito ruidoso, é claro, que insiste em sonhar com um suposto passado onde as leis e os costumes eram respeitados, mas não aceitam que tal passado nunca existiu. E essa tal família não existe nem agora, o que é fácil de provar quando paramos para analisar o povo brasileiro em seu conjunto. A mistura de credos e práticas, as mais diversas, a miscigenação, a quantidade de mães solteiras e famílias sem qualquer estrutura, que não são a exceção, mas a maioria. No máximo, você consegue identificar quem é o pai, a mãe e quem são os filhos na história, mas nunca conseguiria identificar neles essas figuras idealizadas de marido exemplar, de esposa dedicada, de filhos orgulho da família, que essa mitológica, tradicional família brasileira supostamente encarna. No fundo, o que tal conceito simboliza é um desejo de volta ao passado, de manutenção de estruturas caducas e, principalmente, a defesa de uma hipocrisia que insiste em dizer que as coisas não são o que são, que insiste em tratar o sexo como algo para ser feito na constância do casamento, quando sabemos que o homo brasiliensis gostaria de transar com todas as mulheres que vê pela frente, e só não faz isso por razões práticas, não por qualquer consideração de ordem moral. Então, ao observar de relance, nem em profundidade, a história do povo brasileiro, perceber como se desenvolveu e frutificou aqui a instituição da família, causa estranheza, repulsa mesmo, como alguns enchem a boca para falar nessa tal tradição, como se quisessem voltar a um tempo em que um sujeito passava horas discursando sobre virtude e honra e não via a hora de chegar em casa e ou humilhar a esposa ou dar em cima da empregada. É como se a pessoa quisesse afirmar uma imagem da família que ela sabe que é falsa.
até porque cada família é única e diferente das demais. Não tem como se estabelecer um padrão para todas seguirem. Isso é quimérico, coisa de sermão de padre, mas inteiramente inviável na prática. Mas ainda assim, alguns insistem veementemente em acreditar nessa ilusão que não existe e jamais existiu. Em resumo, não existe a tradicional família brasileira. Existem famílias brasileiras, diversos tipos de famílias, que vivem e viveram aqui seguindo os costumes tipicamente liberais do país. Muito embora, tradicionalmente, finjam acreditar numa coisa em público e façam o exato oposto pelas costas. Conforme o processo colonizatório acontecia, o Brasil foi formando suas características próprias, e a população sendo dividida em classes sociais que, cristalizadas no tempo, se tornaram quase idênticas às castas indianas. Quer dizer, para sair da classe em que se nasceu, só nascendo de novo. É aí, na divisão de classes, que devemos buscar a origem desse conflito interminável entre grupos que vemos no país. Ambos supostamente preocupados com o futuro do país, mas cada um só preocupado com a própria validação, custe o que custar. O nós contra eles não começou com o bolsonarismo, nem com o petismo, vem muito antes disso. Nós sabemos como grande parte da população brasileira sempre foi desprivilegiada. Um enorme contingente da população sempre foi praticamente condenado ao ostracismo social, pura e simplesmente por não ter acesso à chave universal que o capitalismo criou para a dignidade, ou seja, o dinheiro. Então, muito antes das querelas políticas, muito antes da maioria das pessoas sequer saberem o que é um partido político, havia uma grande divisão no país, entre os possuidores e os que nada tinham. Não é que se tratasse de uma luta aberta, mas antes de um sentimento que nascia e se cristalizava conforme o grosso da população ia vivendo e percebendo que nada aqui, que o país em si, não era para eles. Pelo contrário, eles eram quase como alienígenas em seu próprio país. E isso simplesmente por não terem dinheiro. O problema do nós contra eles, puramente político, é que se baseia num mal entendido, onde o eles deveria ser usado entre aspas, porque é muito difícil, às vezes, diferenciar os oponentes, que partilham da mesma virulência e da mesma impotência em mudar o que quer que seja de substancial no país. Pois é, o problema principal é este. Se essa disputa a que assistimos pelo menos resultasse em algo de positivo, em políticas públicas que de fato melhorassem as condições de vida da maioria, até valeria a pena. Mas a disputa é um fim em si, ou melhor, é um meio para que um ou outro grupo simplesmente se perpetue no poder. O interesse nunca é o bem público, mas sempre o poder em si. O discurso que se adota à direita ou à esquerda é apenas acessório, pois a finalidade é outra, e é bem clara, é evidente, na verdade. E eu arrisco a dizer que um fator preponderante nessa questão é a luta de classes, por mais que essa expressão marxista esteja tão fora de moda hoje em dia. Voltando ao ponto de como sempre houve uma divisão mais ou menos explícita no Brasil entre os proprietários de terras e os despossuídos, várias gerações de brasileiros cresceram com a firme convicção de que lhes faltava algo para participarem da sociedade real, para serem gente entre aspas, claro. Esse algo, claro, era e sempre será o dinheiro.
Não ter dinheiro numa sociedade capitalista, altamente capitalista como o Brasil, equivale a não existir. Desenvolveu-se sorrateiramente a concepção de que sem dinheiro não se pode ser gente, não se pode ter qualquer dignidade. E a partir daí, o fator preponderante na cabeça do brasileiro médio passou a ser não como ser um cidadão digno, um verdadeiro cristão ou amar seu próximo, mas sim como fazer para conseguir dinheiro, acesso ao dinheiro. E assim, finalmente, virar um ser humano, virar gente. Qual a essência da disputa política entre o partido A e o partido B? A situação do país? A necessidade de melhoras ou mudanças? Esse é o discurso oficial, o slogan adotado pelo partido. Mas o que cada um quer efetivamente é o poder. E o que é o poder traduzido em termos capitalistas? Adivinhou? Dinheiro. Money, o capital. Ter acesso ao dinheiro e ter poder é basicamente a mesma coisa, já que o dinheiro compra saúde, compra casa, compra respeito, compra liberdade, privacidade, compra literalmente tudo. Compra até a honra e a respeitabilidade, que a essa altura do campeonato você já deve saber o quanto são conceitos precários. A partir do momento que se cristalizou na consciência do brasileiro que só através do dinheiro é que se pode ser gente, a luta pelo dinheiro passou a constituir toda a existência. E tão logo o sujeito consiga acesso ao poder, ao dinheiro, sua vida na Terra parece perfeitamente resolvida. Ele sonha com a conquista desse poder como alguém que sonha com o paraíso, como uma situação onde não existem mais problemas, onde cada dia é só mais uma coleção de alegrias e bons momentos. Isso explica por que a disputa política do Brasil nunca leva a lugar nenhum. Nunca tenha como consequência senão perpetuar este ou aquele grupo, esta ou aquela família, no poder indefinidamente. O que importam os problemas do país, a pobreza, a violência, a deficiência na educação, etc. O político típico brasileiro tem cristalizada a convicção de que essas coisas não têm solução, porque ele cresceu, como todos nós, convencido de que o único verdadeiro desafio na vida é arrumar uma forma de se dar bem. Não de ajudar os outros ou mudar o que quer que seja. Se dar bem significa ganhar dinheiro, da maneira que for. Porque só através do dinheiro a pessoa tem o direito de se considerar humana no mundo capitalista. Historicamente, o que aconteceu em toda a história do Brasil independente foi isso. Grupos de poder lutando para ver quem assumia a direção do país, mas não preocupados com a nação em si, com a coisa pública, mas consigo mesmos. Claro que houve algumas exceções, claro que aqui e ali surgiu algum político realmente preocupado com o bem-estar nacional, o desenvolvimento, etc. Mas foram poucos casos isolados, e a política no Brasil é essencialmente um meio de vida, e acima de tudo um meio de enriquecer de modo fácil, e garantir a sobrevivência da família inteira, o que se exemplifica perfeitamente no caso da família Bolsonaro. Quando se enche a boca para falar no nós contra eles, como se o eles fosse totalmente diferente do nós, como se tratasse de dois grupos inteiramente opostos, um representando a correção, o patriotismo, a decência, etc., o outro representando tudo o que há de pior, a vontade de dar risada ou de expor a ingenuidade da pessoa, que não se dá conta que o eles, nesse caso, se mistura com o nós. Não dá para simplesmente distinguir um grupo do outro, porque embora o discurso seja uma coisa muito bonita e edificante em teoria, totalmente diferente nos dois casos,
Na prática, a ação é a mesma. Os dois lados fazem a mesma coisa. E o resultado para o país da chegada de um ou outro lado ao poder é o mesmo. Aconteça o que acontecer, governe um dos lados. Pelo tempo que for, o país permanece o mesmo, rigorosamente o mesmo. O que deixa claro que a intenção de fato nunca é mudar nada. O eles é apenas um inimigo imaginário e muito conveniente, que se joga às massas, ávidas por algo para odiar, para criticar, e que não entendem que jamais será possível avançar 1 milímetro que seja na construção de um país minimamente decente enquanto ficarmos fingindo que somos os uns melhores ou moralmente superiores a outros. Quando o comportamento habitual de todos obedece ao mesmo padrão e todos estão, na maior parte do tempo, preocupados mais com a própria sobrevivência do que com qualquer outra coisa. Claro está que o nós contra eles não é só usado pela direita, pelos ditos conservadores. A esquerda, os liberais, os progressistas, também faz uso dessa ideia. Também demoniza o outro lado, na esperança assim de que seus correligionários não vejam as próprias falhas, não aceitem suas próprias limitações. Demonizar um grupo qualquer, seja do tamanho que for, é a tática política mais usual. O esquerdista demoniza o conservador e vice-versa. Mas o comportamento habitual de cada um difere muito pouco na prática, especialmente na prática política, onde, afinal, todos têm que se submeter às mesmas regras e ao mesmo jogo para garantir a própria sobrevivência. Então o raciocínio nos impele a fugir do nós contra eles. Primeiramente, entendendo que o que está por trás da disputa política é, antes de mais nada, se chegar ao poder. Quer dizer, ter acesso ao dinheiro. Muito dinheiro. E segundo, entendendo que esse discurso fuleiro e pobre apenas disfarça um impressionante analfabetismo político, de quem não sabe, nem tem a menor ideia de como resolver eficazmente problema algum, por mínimo que seja. Por isso que, após muitas décadas sempre entregues a essa disputa insensata entre o grupo A e o grupo B, direita e esquerda, o país dificilmente sai do lugar. A incompetência é generalizada e a demonização do adversário é meramente uma tática para esconder a própria inaptidão. Enquanto os ingênuos gastam todas as suas energias defendendo o partido da direita ou o da esquerda, os próprios políticos dos partidos não precisam fazer absolutamente nada. E, de fato, não fazem. Já que conseguem, pelo menos, manter a massa entretida com uma suposta disputa que é um fim em si mesmo. Porque enquanto o objetivo principal for atingido, o que importa o meio que se usar para tal. Que aqueles que se intitulam direitistas ou conservadores continuem se engalfiando nas redes com os ditos progressistas, pois são apenas a boa e velha massa de manobra, para que uns poucos espertos consigam aquilo que de fato lhes importa, que está longe de ser o avanço do país, ou coisa que o vale. Aí depois disso que eu expus, agora vem inevitavelmente a pergunta: somos, na realidade, um país de corruptos? Temos ou não que aceitar essa pecha, sendo honestos com nós mesmos? A despeito de todo o discurso moralizante que adoramos ouvir e repetir, o Brasil é irrecuperável? Precisamente porque a população, em termos claros, não presta? Nós vimos que tudo começou de um jeito no mínimo complicado, com a instituição de uma colônia muito mal gerida, com a única finalidade de extrair o que quer que fosse para Portugal, pelo tempo que fosse possível.
sem qualquer mínima intenção de criar aqui uma nação efetivamente coesa e independente. Nós também vimos que o dito conservadorismo pode resolver os problemas do Brasil tão pouco quanto o progressismo, por se tratarem de dois polos da mesma moeda, ambos preocupados, acima de tudo, com o poder, a qualquer custo. Como explicar isso sem recorrer à natureza perversa do Homo brasiliensis? Como explicar que, em toda parte, prevaleça a ideia de dar um jeito nas coisas? Um jeito que nunca é seguindo as leis vigentes ou regras de comportamento ético, mas sempre leva em conta se aproveitar de uma dada situação, sem pensar nas consequências. O jeitinho brasileiro não prova que somos um povo de corruptos, característica que herdamos dos portugueses, que estavam longe de serem um exemplo edificante? Pois é, aqui no meio dessa discussão podemos facilmente fazer como os afoitos defensores da direita e da esquerda e nos deixarmos guiar pela emoção. Devemos respirar, pensar com calma e analisar a situação, a nossa situação, friamente. Aí nós vamos chegar a conclusões que podem até não trazer a solução de nossos problemas, mas talvez, ao menos, nos façam enxergar a nós mesmos numa luz menos deprimente. Primeiro, não existe natureza humana, tampouco destino humano. Não existe isso de sermos isso ou sermos aquilo e ponto. Tampouco existe isso de estarmos condenados a esse ou aquele destino. Aquilo que explica o comportamento típico do brasileiro, e este sim existe, não é uma predisposição inata à corrupção, o sangue ruim, diriam os antigos, mas sim os costumes, a realidade cotidiana, concreta que existe no Brasil. O homem é um animal social e um animal condicionável. Ele não age de modo inteiramente arbitrário. O seu comportamento é geralmente um reflexo do ambiente que o circunda. Claro que temos um grau de liberdade e independência. Claro que quanto mais maduros, mais tomamos consciência do que fazemos e podemos, sim, ser tidos como responsáveis pelo que fazemos. Mas, a despeito disso, nosso comportamento social é, em essência, condicionado. Isso explica por que um brasileiro nascido na China ou na Finlândia vai agir de modo diferente de um nascido no Rio de Janeiro. O ambiente circundante desempenha um papel crucial, ao menos no comportamento social. A vida privada, nossos pensamentos e desejos íntimos, isso é outra história. Então temos que, devido ao próprio ambiente social que se desenvolveu aqui, isso desde os portugueses, não temos outra coisa aqui que não seja o incentivo para tentarmos nos dar bem, seja a que custo for, seja buscando cargos públicos, seja aplicando pequenos golpes, seja aproveitando a oportunidade que for para enriquecer, sem muitas considerações de ordem ética. Embora na aparência sejamos todos moralistas e nos preocupemos profundamente uns com os outros, a realidade prática é outra. A colonização portuguesa trouxe como corolário a educação católica. E a educação católica é hipócrita na essência. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Eis a síntese dessa educação. A igreja sempre ensinou a respeitar as aparências, a ser uma coisa na frente e outra por trás das pessoas. E o comportamento que o colonizador português disseminou aqui reflete perfeitamente bem isso. Então, desenvolveu-se a cultura brasileira do jeitinho, e especialmente essa tendência de fazer qualquer coisa para se dar bem, enquanto se finge fazer o oposto.
tanto que parece quase uma segunda natureza para nós agir assim. Mas não se trata de natureza, de uma natureza corrupta, mas de costumes apreendidos e repassados de geração em geração, que ninguém tem coragem de atacar de frente simplesmente porque aqui, a despeito do discurso inflamado de alguns ingênuos, ninguém tem condições morais de criticar ninguém. Por isso, quando eu falo de nós, dos brasileiros, eu faço questão de me incluir, longe de mim pretender ter uma moral mais elevada que o comum dos brasileiros. Estou aqui, vivendo aqui, e tendo os mesmos costumes gravados na minha mente que todos os outros. Tenho a plena noção do que faço e sei que, em última análise, sou responsável por todos os meus atos. Ou seja, meus momentos de levar vantagem ou de ser hipócrita. Eu não posso simplesmente jogar a responsabilidade sobre outros. Eu sei sempre o que eu estou fazendo. Posso agir assim ou assado, achando que há uma justificativa para fazê-lo. E a primeira desculpa que vem à cabeça é fazer o que se todo mundo age assim? Mas, se isso pode servir de consolo, aquilo que eu tenho convicção é que eu poderia agir de modo diferente se eu de fato quisesse e tivesse força de vontade o suficiente para fazê-lo. Não estou aqui para dar lições de moral, nem me pretender superior a ninguém. Vou trabalhar esse ponto melhor na conclusão a seguir, mas por ora vamos nos ater a este fato. O que explica a corrupção que graça no Brasil é, acima de tudo, um ambiente permissivo, onde agir corruptamente, ou seja, fingir que se faz uma coisa e se fazer o oposto, já está normalizado desde o dia em que Cabral pisou aqui em 1500. Não se trata de uma maldade inata. O homo brasiliensis em si mesmo não é melhor ou pior que o canadense, o egípcio ou o norte-americano. O que ele tem sim é o fato de viver num país onde a lei primária, nunca falada, mas subentendida por todos, é se dar bem a qualquer custo. Bem como também ser algo no discurso e outro na prática. Após ter exposto tudo isso, posso finalmente chegar à conclusão deste vídeo. A pergunta que alguém faria é: e daí? E depois disso? O que devemos fazer para mudar ou melhorar? E principalmente, para onde vamos? Eu não estou aqui para apontar soluções, até porque eu não acredito em pílulas mágicas que vão resolver nossos problemas num piscar de olhos. Acima de tudo, eu acho que a primeira coisa que temos que ter em mente é aquilo que eu falei agora há pouco. Não temos por que nos inferiorizar, nos julgarmos inferiores a quem quer que seja. A uma, porque nossos problemas no fundo não são tão graves assim que não possam ter um conserto, ao menos hipotético. A duas, porque essa avaliação excessivamente negativa dá a entender que existem povos superiores e inferiores, nações de primeira classe e nações de segunda, o que é uma falácia infantil, uma linha de pensamento que leva ao fascismo. Franceses, americanos, chineses, etc., têm simplesmente uma cultura diversa da nossa. Eles podem ser tão corruptos quanto o mais corrupto dos brasileiros, ou tão honestos quanto o mais honesto. E acredite, até isso tem por aqui. Gente honesta. Não é incrível? Em suma, comparações são inúteis. Franceses crescem e vivem num tipo de ambiente. Nós vivemos em outro. Como eu disse, esse é um fator central, o ambiente em que se vive. O ambiente que se ajuda a criar e a manter em torno de si mesmo. Claro está que eu não estou isentando completamente o sujeito de responsabilidade pelos seus atos.
Estou explicando qual é o mecanismo interno que ajuda a explicar esses atos, antes mesmo que o sujeito tenha ciência plena do que faz. Podemos ser melhores? Podemos ser honestos? Podemos eliminar o jeitinho brasileiro? Podemos, claro. Tudo é uma questão de vontade. Se tivermos vontade, podemos fazer praticamente tudo o que quisermos, mas com vontade. Sem ela, nada feito. Pode discursar o quanto for, pode criticar o quanto for. Sem vontade, não existe ação. E aquilo que nós verificamos e que alguns simplesmente se recusam a aceitar é que aqui o que mais falta é vontade de fazer qualquer mudança efetiva. Porque ser do jeito que somos, viver no ambiente que vivemos, já se gravou na nossa cabeça como a única forma possível de existência para o Homo brasiliensis. De modo que até quando pensamos na possibilidade de transformação, nosso próprio cérebro já boicota as nossas esperanças. Que é isso? Isso aqui não vai mudar nunca. Quando falamos isso para nós mesmos, e eu mesmo me repito isso frequentemente, o que queremos dizer é que mudar exigiria um tal esforço, um esforço tão hercúleo, que não valeria a pena. Melhor deixar tudo como está. Não é que não poderíamos, em tese. O homem é o animal dotado de autoconsciência e vontade. O homem é o animal que pisou em outro corpo celeste, quando todos os outros animais sequer sabem do que se trata um corpo celeste. O homem construiu tantas coisas que, aos olhos de seus antepassados, pareceriam milagres, que como ele não poderia simplesmente construir uma sociedade decente para viver? O problema essencial é a vontade. Não basta um ou outro simplesmente se arvorar em reformador do mundo, já que tudo que vai conseguir é escárnio e indiferença. Estamos falando de um país de 200 milhões de pessoas. Isso quer dizer que uma mudança efetiva não deveria partir de alguns poucos, muito menos de cima para baixo, mas da coletividade como um todo. Caso contrário, a mudança não seria real, seria uma ficção. Os assim chamados conservadores vivem sonhando, como eu me referia anteriormente, com uma volta a um suposto passado onde tudo era muito melhor por aqui. Ocorre que tal passado nunca existiu. E eles se eriçam imaginando que a solução de todos os nossos problemas seria a instituição de um governo forte, autoritário, uma ditadura, pior ainda que a anterior. Para colocar tudo nos eixos, instituir o respeito à ordem, à família, à moralidade, etc. Mas o ridículo dessa crença salta aos olhos. Você não pode transformar alguém em um ser ético por decreto. O máximo que você pode fazer é incutir medo na cabeça da pessoa, fazer a pessoa acreditar que agindo deste ou daquele modo será melhor para ela, porque caso contrário, já viu, né? O pau vai comer. O que a ditadura militar fez por essas pessoas foi passar a imagem de que o cidadão ideal é um castrado, que se curva para beijar a bota de militares, porque eles, supostamente, garantem a ordem e a segurança no país. E elas juram, se juram, de pés juntos, que basta a ditadura voltar e pronto, o Brasil entra nos eixos. Um engano que não é só mais ledo do que patético, porque parte de seres humanos adultos, ao menos na aparência. O legado deixado pela ditadura militar, essa lembrança que algumas pessoas insistem em manter de um país pacificado, prosperando, todas as coisas boas que aconteceram naquele regime
já estavam encaminhadas muito antes dos militares entrarem no poder, desde pelo menos a época de Juscelino. Os militares em si não foram responsáveis por nada de extraordinário, e até hoje eles mantêm uma aura de respeitabilidade sem fazer coisa alguma, simplesmente porque o uniforme que eles usam simbolizam a ordem na cabeça de alguns. Mas como eu disse anteriormente, de que serve isso de você ser um adulto, ser ético e ter que bater continência constantemente para quem está no poder, como se você não pudesse ter autonomia nunca, e como se houvesse algo de elogiável em ser submisso ao poder, à autoridade, como se uma autoridade qualquer não fosse um mero servidor público, encarregado de uma tarefa a ser cumprida. Mas as viúvas da ditadura criaram um fetiche pela farda, que é difícil suplantar. Para elas, o militar representa uma defesa contra tudo o que elas mais odeiam. E o mais importante de tudo, elas creem que se uma hora o regime militar voltar, elas não seriam afetadas por ele, de modo algum, por serem pessoas corretas. Em resumo, sonham com a instituição de um regime que persiga todos que elas odeiam, mas deixem em paz a elas mesmas. Os militares nada mais são que herdeiros do coronelismo. São coronéis de farda, impondo medo e reverência sem que nem uma coisa nem outra se justifique pelas suas próprias ações. Acontece que quando você tolera um regime que extrapola todos os limites para se garantir no poder, você dá mostras de ter uma visão ética, no mínimo curiosa. Desde que faça o que eu quero, desde que prejudique só aqueles que eu detesto, pouco me importa o que faz o regime. Essa é a lógica de certas pessoas. Já foi sobejamente pontuado na internet a verdadeira origem do regime militar no Brasil. Algo a ver com o jogo de interesses de uma certa superpotência. Nunca teve nada a ver com a ideia de instituir no país um governo realmente decente. E as poucas consequências positivas não foram intencionais, mas acidentais. Quer dizer, não eram o objetivo principal. Mas tenha esse regime tido a motivação que for, agora é passado, está morto, enterrado. E querer voltar a ele não é querer só voltar no tempo, é dar mostras de uma indigência intelectual preocupante. Ao considerar as possibilidades abertas ao brasileiro no sentido de uma mudança, o que temos que levar em conta é como as coisas são, como nossa sociedade funciona, quais os princípios e costumes sobre os quais ela se assenta. Temos que aceitar e assumir nossa predisposição ao emocionalismo fácil, à euforia do momento. Temos que aceitar a nossa superficialidade. Temos que entender que o Brasil só foi ganhando senso de si mesmo como nação muito devagar, e até hoje esse sentimento ainda é precário. O patriotismo, que agora aparece com força em manifestações, na época das eleições e agora da Copa do Mundo, é tão superficial aqui quanto o pretenso orgulho de ser brasileiro. Porque esse patriotismo não se liga a um senso profundo de identidade nacional, mas aquela expectativa de emoção rápida e barata que eu mencionei antes. Eu disse, e repito, o nós contra eles é um fim em si. O que se busca, no caso dos pobres diabos que insistem que um partido ou outro os representa, é o frêmito de se sentir parte de algo, sem que o sujeito tenha de fato cabedal emocional para fazer parte de algo por inteiro. Dito de outro modo, o brasileiro, de direita ou de esquerda, é superficial demais
para ser, de fato, patriota. E como o próprio patriotismo é uma superficialidade, já que a pátria diz tão pouco sobre nós mesmos, temos que esse sentimento que aflora de tempos em tempos aqui tem a profundidade de um pires. E daí não há surpresa alguma em não ter capacidade para mudar nada. Não importa quantas passeatas se façam com cada um enrolado numa bandeira do Brasil, quando nem sequer se conhece e se entende a história do próprio país. Quando se luta por uma visão de mundo caduca e hipócrita. Quando se celebra a violência contra outros sem se importar se é justificada ou não. Por isso podemos ter milhões de pessoas marchando nas ruas e entoando o hino nacional, que não quer dizer nada. Tudo aquilo ali dura alguns poucos momentos de euforia. Logo depois volta todo mundo para casa e para a sua miséria pessoal, onde cada mínima coisa é feita pensada para se garantir, para se dar bem, custe o que custar. Para que uma mudança efetiva acontecesse, seria necessário muito mais do que a empolgação dos legitimamente chamados patriotários. Teríamos primeiramente de revisar nossos costumes. Não simplesmente exigir ética do vizinho, mas agir de forma ética, cada um, independente do que os outros fazem ou pensam. Deveríamos recriar o ambiente em que vivemos, quase como que refundando o país. Esquecer tudo que os portugueses deixaram de legado aqui, os péssimos costumes que eles nos legaram, e acima de tudo, nos conscientizarmos de que, sim, tudo depende de nós. Tudo literalmente depende de nós. Enquanto isso não acontecer, todo slogan de direita ou esquerda, todo lugar comum patriótico e todo movimento de moralização que só quer, no fundo, dizer como o outro deve viver, tudo isso é inútil. Um mero passatempo, um mero momento fugidio de euforia que tem a precisa intenção não de mudar qualquer coisa, mas sim de nos compensar psicologicamente pela nossa ausência de vontade real de mudar o que quer que seja. Obrigado por tua atenção.